Eu estava comentando com o Zé Cláudio sobre essa canção e não sei aqui, mas aqueles que fizeram concílio vão saber o que eu estou falando. É uma das músicas que nos toca bastante quando estamos reunidos. O concílio é um momento que nós temos com os nossos irmãos. Passamos aí um momento de retiro de 4 dias. E fez nos lembrar, né, Zé? Esse momento tão especial. E eu não poderia falar de outra coisa a não ser sobre a unidade da igreja. Se nós observarmos as canções que foram ministradas hoje aqui, foi falando sobre a unidade da igreja. Somos corpos bem ajustados para a glória do Senhor. O meu texto que eu queria iniciar para que a gente pudesse estudar e pôr está na carta aos Efésios, no capítulo 4. Sabemos que a nossa igreja está no mês de aniversário e nós escolhemos alguns títulos que focasse também para a igreja. E eu queria hoje compartilhar com vocês sobre a unidade da igreja, sobre o corpo de Cristo. Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias na carta a Efésios, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. E pediria para que vocês permanecessem com as Bíblias abertas. Vamos lá. Versículo 1 diz: Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno de vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor Deus, de momento. Tiramos os nossos sapatos, Senhor Deus, para pisar num terreno santo, Senhor. Pedindo para que, pelo poder do Teu Espírito, pela Tua graça e misericórdia, possa nos conceder o entendimento, a compreensão, Senhor, do que Tu tens para falar conosco pela manhã, Pai. Que Tu possas abrir, Senhor Deus, os nossos olhos, aguçar as nossas audições, para que possamos entender, seguir e compreender sobre a Tua palavra. Abençoa-me, Senhor, que eu possa estar diminuindo cada vez mais e que Tu possa crescer neste momento, Pai. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, para que a gente possa entender o que está escrito aqui, a gente precisa primeiro compreender o contexto. Vocês aqui sabem, conhecem sobre essa carta de Éfesos. Mas eu preciso entender em que período essa carta foi escrita, para quem essa carta foi escrita, quem escreveu essa carta e por que ela foi escrita. A gente entende que nesse período Roma já dominava todo o império. É tanto que no Mar Vermelho, no Mar Mediterrâneo, os romanos chamavam como Mare Nostrum. Eles tinham acampado e tinham tomado toda aquela região da Ásia Menor, aquela parte dali onde é Israel hoje, também a parte da África, uma parte da África, toda a parte ali da parte da Europa, e eles dominavam toda aquela área. Então, o Império Romano cuidava daquilo tudo e tudo ali pertencia ao Império Romano. O apóstolo Paulo, que foi esta pessoa que escreveu a carta, isso ele escreveu entre o período 60 a 61. E Paulo, quando escreveu essa carta a Éfeso, ele escreveu pelo motivo, pois ele mesmo tinha fundado esta igreja. Paulo passou 2 anos em Éfeso e fundou essa igreja. Mas depois houve algumas perseguições e Paulo foi preso. Paulo primeiramente foi preso em Cesareia Marítima chamada, depois foi levado para Creta e depois foi levado para Roma. E Paulo, quando escreveu essa carta, entre esse período 60 a 62, Paulo estava preso em Roma. Mas essa prisão era uma prisão domiciliar. Ele estava numa casa que era paga pelo Império Romano
E ali tinha alguns soldados em torno de Paulo, cuidando de Paulo e preservando ali a vida de Paulo naquele momento quando ele estava preso. Por isso que algumas cartas, e nessa carta de Éfeso, Paulo fala sobre a questão da armadura. Entende-se que ele estava vendo ali os soldados com o seu capacete, com os seus escudos, a sua espada, e ele descreve para a carta de Éfeso sobre essa questão da armadura de Deus. Esse período era um período completamente conturbado. Paulo ele teve um motivo para escrever sobre esta carta. E a pergunta é, para quem Paulo escreveu esta carta? Nós, por exemplo, se a carta está direcionada a Éfeso, ele escreveu ao povo de Éfeso. Mas quem era esse povo que estava lá? Éfeso era uma cidade que se localizava, obrigado, Geraldo, na Ásia Menor. Para que a gente possa se localizar hoje, ela fica na parte da Turquia asiática. Era a cidade de Éfeso, ele estava ali, localizado ali. E Paulo escreveu para os judeus que estavam convertidos e para os gentios daquela cidade. E o contexto dessa época era uma perseguição ou um princípio de perseguição ao povo cristão. E tinha alguns problemas dentro da própria igreja que eram doutrinas dos falsos mestres. Então Paulo, ele preparou esta carta para passar essas informações, mas num todo, se você observar, essa carta ela teve uma conotação um pouco diferente. Normalmente, quem conhece aqui as cartas paulinas, Paulo, ele escreve às igrejas e ele cita os problemas de cada igreja e mostra a solução para cada igreja. A carta a Éfeso, ele deu uma conotação completamente diferente. Por quê? Porque ele não falou de um problema específico. Paulo, ele escreveu para toda a igreja. E se a gente observa, essa carta de Éfeso, ela é dividida em duas partes. Ela é dividida do capítulo 1 ao capítulo 3. Para água, né, Zé? A boca está seca. Essa carta, ela é dividida em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo, ele traz uma doutrina que é chamada de soteriologia. Ele tenta passar, ele passa para essas pessoas o conhecimento dessa doutrina. Mas o porquê ele traz isso para a igreja? Para que as pessoas tenham ciência do que é ser salvo em Cristo Jesus. Então, se a gente parar para observar, e eu vou fazer aqui um esboço muito rápido para que vocês possam entender. Paulo, no capítulo 1, ele fala sobre as bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. No capítulo 2, ele fala, passamos do pecado para a salvação pela graça. E no 3º capítulo, Paulo fala da vocação dos gentios. Gentios e judeus são unidos pela cruz de Cristo. A segunda parte, que vai do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo, ele traz uma outra doutrina, que é a doutrina da eclesiologia. E que doutrina é essa? É a doutrina da igreja. Conhecer a igreja. Ter o entendimento do que é a igreja. E aí Paulo fala no capítulo 4, falando sobre a unidade da fé. A união dos irmãos. No capítulo 2, ele fala sobre a exortação à santidade. Como a igreja deve se portar no mundo. E no 6º capítulo, Paulo ele fala sobre a exortação a tornar, ou a exortação que torna-se forte no Senhor. Ou seja, a luta contra os principados e potestades. É quando ele fala sobre a questão das armaduras de Deus. Isso se encontra no capítulo 6. E a gente fazendo uma síntese geral do que Paulo fala nessa carta, pois essa carta ela é conhecida como uma carta universal, ela é conhecida como uma carta geral para toda a igreja. É tanto que Paulo diz que essa carta seja entregue, seja passada para as outras igrejas. Isso dentro da história, entende-se que nos escritos que temos aí, que foram achados mais de 5.000 escritos, os escritos mais antigos, quando Paulo escreve essa carta, ele não especifica a palavra da cidade Éfeso. Isso está em aberto. Mas os escritos há um pouco mais recentes especificam que é para Éfeso. E tem escrito lá a cidade de Éfeso. Interessante também saber que em Colossenses, capítulo 4, versículo 16,
Alguns dos estudiosos dizem que quando Paulo fala de uma carta chamada de Laodiceia, ou a carta aos Laodicenses, ele está falando também desta mesma carta de Éfeso. Entende-se que essa carta de Éfeso é a mesma carta que ele escreveu aos Laodicenses. Mas isso a gente não tem como comprovar. Então ficamos com a carta a Éfeso. E o tema geral desta carta, que Paulo traz para toda a igreja, é apresentar a unidade da igreja, ou seja, a igreja como o corpo de Cristo. É exatamente o que nós cantamos aqui. Por que Paulo escreveu para Éfeso, diretamente para Éfeso, para que fosse distribuída? Porque Éfeso era uma cidade central, era uma cidade muito importante na Ásia Menor. E partindo dali de Éfeso, ficaria mais fácil para distribuir para todas as outras cidades que estavam ali ao seu redor. Foi uma questão logística, aquilo que Zé tinha comentado. Porque a carta de Éfeso, segundo os estudiosos, nós falamos sobre essa questão de Laodiceia, dos Laodicenses, e é entendido tudo isso quando chegamos no capítulo 4 e no versículo de 1 a 6, o ponto que nós vamos hoje conversar e vamos meditar. Entendemos tudo, compreendemos o contexto, sabemos para que essa carta foi escrita, e aí chegamos no capítulo 4, versículo 1 ao 6. Eu separei, estudando esse versículo para trazer hoje para a nossa igreja, falando sobre a unidade, dos pontos principais do que Paulo comenta aqui nessa passagem, nessa pequena perícope. Primeiro, a graça. E segundo, o fundamento. E nós vamos entender e compreender a partir desses versículos. Por isso que eu pedi para que vocês deixassem as suas Bíblias abertas. A partir do versículo 1 ao 3, nós lemos o seguinte: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, Paulo estava em Roma, estava preso, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamado. Que vocação é essa? Se nós voltarmos para o capítulo 3, Paulo está falando da igreja de Cristo. Paulo está falando do povo que foi alcançado por Cristo. Paulo fala sobre os judeus e fala sobre os gentios, que são as mesmas pessoas, que hoje em Cristo Jesus são as mesmas pessoas. Então Paulo está falando que esta vocação a qual nós fomos chamados é sermos povo de Deus, é sermos o corpo de Cristo, é sermos a igreja do Senhor. É isso que Paulo está chamando. E diga, olha, vocês devem andar dignos pela vocação ao qual vocês foram chamados. Por quê? Porque existiam pessoas que não andavam de forma correta, de forma digna, como ser chamado um povo de Deus, ou um servo de Deus, ou um filho de Deus. Continuando no versículo 2, ele diz: com toda a humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Se nós pararmos para analisar do versículo 1 ao versículo 3, eu podia resumir com um só nome: graça. Porque Paulo dá aqui umas características sobre a questão da humildade, da mansidão, da longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor e nos esforçando diligentemente, ou seja, nos esforçando e fazendo com que nós possamos nos observar e nos policiar de como nós vamos agir, por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então o que eu entendo é que a graça, ela nos une. E nesses 3 versículos, você observa que Paulo ele está falando sobre unidade e não uniformidade. E aí a gente precisa saber a diferença do que é unidade e o que é uniformidade, para compreendermos o que é a unidade de uma igreja. A unidade, ela vem do interior. Ela é uma graça espiritual, ou seja, a partir do momento que nós vivemos em Cristo, nós passamos a ser um só com Ele, assim como Ele é um com o Pai. E nós podemos encontrar isso na oração sacerdotal de Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 17, a partir do versículo 21, ele diz: a fim de que todos sejam um, Jesus orando a Deus,
assim como todos sejam um, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Uniformidade. A uniformidade, ela fala de algo que é externo, que é pressão, que é algo mecânico. Isso é imposto, isso é uniformidade. Eu poderia resumir dentro do dicionário a palavra humildade como: uniformidade é aquele que se comporta de maneira regular, que insiste nas mesmas ideias e que tem sempre as mesmas opiniões ou regularidade. Já a unidade, ela não é externa, ela é interna. Ela não é mecânica, ela é orgânica. Por isso que Paulo expõe que nós devemos caminhar com a dignidade pelo chamado recebido de Deus, ou seja, a nossa eleição. Quando você recebe essa vocação de ser tornado povo de Deus, não é pelo seu mérito, não é porque você é bonito, não é porque você é rico, não é porque você é gordo, não é porque você é culto, mas é porque você foi eleito por Ele. Nós não merecemos nada do Senhor. Nós não temos nenhum mérito diante do Senhor. A palavra diz que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Nós viramos as costas para o Senhor. Nós ignoramos o que o Senhor tem feito. Nós nos achamos os próprios deuses. Que somos capazes para tudo. Que nada vai nos deter. Que não existe pessoas que vai nos derrubar. Mas isso é um leve engano. É ignorância nossa. Nós fomos eleitos por graça. E o que é que a palavra em Efésios, na própria carta, no capítulo 2, a partir do versículo 8, Paulo diz: portanto, pela graça, por meio da fé, vocês são salvos. Isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. Isso não é por meio das obras, para que ninguém se glorie. Paulo, ele dá um tapa na nossa cara. Paulo, ele dá um tapa na cara dos gentios e dos judeus. E diz: não pensem que hoje você é eleito e faz parte do povo de Deus, porque você é o cara. Você não é o cara. Você não é o cara. E isso é que Paulo tenta trazer a própria unidade da igreja. É algo que isso é interno, isso não vem de fora, isso vem de dentro de nós. Isso é orgânico, e o orgânico se fala em relacionamento. E nós vamos entender aqui esse ponto. A unidade interna porque não é imposta por forças exteriores, mas pelo poder do Cristo que habita em nós. Essa unidade, ela é preservada agindo-se algumas características. Sobre humildade, que ele fala no versículo 12. Mansidão, paciência, longanimidade. Um amor que pode suportar. Por isso ele diz: suportai-vos uns aos outros. Mas quando Paulo se refere a isso, não é dizendo que eu considero, eu suporto o Zé Cláudio, mas eu detesto ele. Suporto. Existe alguém... Deixa eu beber aqui uma água, porque minha garganta está seca. Pode existir alguém aqui na nossa igreja, pessoas dentro do próprio corpo de Cristo, dizem: bom, eu vou para a igreja, mas fulaninho, tu sabe aquilo, eu não tenho aquele feeling, aquilo, eu tenho que suportar porque eu sou cristão, mas Paulo não está falando nisso. Paulo está falando em ser apoio, em ser suporte. Se um irmão teu está necessitado e você tem condição de chegar junto e ajudar o seu irmão, ajude. Em todos os aspectos, não só financeiro. Se o seu irmão precisa de uma oração, se coloque à disposição para orar. Se seu irmão caiu, levante. Levante o irmão. Se seu irmão está com dificuldade, tente solucionar e ajudá-lo a resolver esse tipo de problema. Paulo está falando nesse sentido de ser suporte um para os outros. Mas eu falei também que a unidade, ela é orgânica. A unidade é orgânica. Cristo e os crentes formam um só corpo. Pastor, e aonde eu posso encontrar isso?
na própria palavra as cartas aos Éfesos. No capítulo 1, versículo 22 e 23, Paulo diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, quem? Cristo, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Isso é ser uma igreja orgânica. Cada parte do corpo serve a outra parte, e vice-versa. E todas juntas são subservientes a todo numa união que se torna indissolúvel. Efésios, no capítulo 4, versículo de 15 ao 16, um pouco mais adiante desse mesmo capítulo que nós estamos estudando, o próprio apóstolo, ele diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, a saber, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a junta cooperação de cada parte, ou trabalhando mutuamente, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em amor. Então Paulo não está se colocando só para a igreja de Éfeso. Paulo está colocando para a igreja universal. Essa palavra foi falada no século I, mas ela serve e é atual para a gente hoje. E nós, como corpo de Cristo, precisamos saber que nós devemos viver em unidade, não em uniformidade. Porque a unidade é algo que vem do interno, é algo que vem de dentro de nós. Quando nós falamos em reavivamento, o reavivamento, ela não vem de fora, ela vem de dentro. É de dentro para fora. A unidade, ela tem a mesma sequência. A unidade, ela vem de dentro para fora. E ela precisa ser orgânica e não mecânica. Deve haver essa troca mútua entre nós. Esse relacionamento, por isso que a comunhão, a convivência é muito importante. O que nós tivemos ontem com os nossos adolescentes foi algo extraordinário. Foi algo fantástico. Nós tivemos um momento em que nós tivemos esse compartilhar, essa comunhão, nós oramos, nós conversamos, nós rimos, nós brincamos. E ali nós estávamos vivendo, para alguns pode dizer inconscientemente, mas eu tinha consciência plena que estávamos vivendo ali o corpo de Cristo. Porque nós estamos formando ali daquele grupo pastores, evangelistas, mestres, verdadeiros servos de Deus, aprendendo a viver no caráter de Cristo, que é isso que o Espírito Santo nos faz. Eu coloquei a semana passada um post no Facebook que diz assim, essa frase não é minha, essa frase é de J.L. Parker. Ele diz que a ação ou o maior ministério do Espírito Santo não é nos encher de emoções, mas nos transformar para o caráter de Cristo. Essa é o maior ministério do Espírito Santo. Então nós entendemos que Paulo fala para esse povo, para que haja uma unidade, dependemos da graça de Deus. Não somos nós. A igreja só pode viver em unidade se eles entenderem e compreenderem o que é a graça de Deus. Porque isso vem de dentro para fora. É uma ação do Espírito Santo em nós. Por isso que ele dá algumas características como a humildade, a mansidão, a longanimidade. Se você parar para observar, isso são características do fruto do Espírito. Nós, por nós mesmos, não podemos conquistar e fazer isso. Por mais paciente que eu seja, não conseguirei ser paciente o suficiente para agradar o coração de Deus. Esse amor que nós expressamos é um amor filéu, é um amor eros com os nossos cônjuges, mas jamais o amor ágape, porque esse amor só é manifestado pelo Espírito Santo de Deus. O segundo ponto que Paulo traz para esse pessoal, para a igreja universal, para nós hoje, é falando sobre o fundamento. E se você observar a partir do versículo 4 e versículo 6, eu quero ler com vocês e nós vamos destrinchar.
a partir do versículo 4 ele diz: há somente um corpo e um espírito. Observem as palavras que Paulo coloca aí. Há somente um corpo e um espírito. Como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e será em todos. Paulo, através desses 3 versículos, ele informa a igreja que para existir uma unidade, precisa ela estar alicerçada em um fundamento sólido. E que fundamento é esse? A Trindade. É a Trindade esse fundamento. Para que nós possamos ter uma unidade como corpo de Cristo, nós precisamos estar alicerçados em um fundamento sólido. E esse fundamento é o corpo de Cristo. Esse fundamento é a Trindade. A unidade, ela baseia-se na Trindade. Observe no versículo 4, ele faz um só Espírito. Não existem muitos Espíritos. Paulo comenta isso. Quando Paulo descreve as ações, ele diz: isso acontece por um só Espírito. E um Espírito só age em todos. E observem que Paulo, ele não está falando aqui a indivíduo. Nós, infelizmente, temos essa tendência do individualismo. E quando a ação do Espírito é manifesta na igreja, ele fala da congregação. Ele não fala de uma pessoa específica. Os dons do Espírito não são para você, não são para mim. É para a igreja de Cristo. E através desses dons, ele trabalha com as pessoas que fazem parte dessa congregação. Então no versículo 4 ele diz: um só Espírito. Ele fala no versículo 5, um só Senhor, que é Jesus, o nosso Senhor. E no versículo 6 ele faz: e um só Deus e Pai de todos. Quem ele apresentou para nós? A Trindade. Um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. No segundo ponto, falando sobre a questão do fundamento que nós precisamos ter, a unidade da igreja, ela tem algumas realidades básicas que fazem unir os nós que somos cristãos. O primeiro que eu passo a observar dentro desses mesmos versículos, a partir do versículo 4, o Paulo ele diz: um só corpo. O que ele quis dizer com isso? Que a igreja, ela é supradenominacional. Eu não prego para a ILPN. Eu não prego para a anglicana. Eu não prego para a presbiteriana. Eu não prego para a congregacional. Eu prego para a igreja de Cristo. Por isso que quando nós nos reunimos na mesa do Senhor, nós não reunimos, e eu sempre digo, isso aqui não é a mesa da igreja da ILPN. Essa é a mesa do corpo de Cristo. Essa é a mesa da igreja de Cristo. E é isso que Paulo tenta trazer. Um só corpo. Porque haveria a separação entre judeus e gentios. Os judeus naquela época se achavam mais especiais do que qualquer um outro. Queriam viver separado qualquer um do outro. E sabe o que é que ele dizia? Ah, você se converteu a Jesus? Top, muito bom. Mas você precisa de uma coisa. Você vai ter que se circuncisar. Você vai ter que guardar o sábado. Você não vai poder comer isso e nem aquilo. E eles traziam as tradições judaicas para dentro do cristianismo, achando que as pessoas deveriam não só se converter a Jesus Cristo, mas se converter à religião judaica. E Paulo disse: não é nada disso. É um só corpo, que trabalha harmonicamente, em prol de um objetivo. E esse objetivo alcançado satisfaz a todos. Aquele que é orelha, aquele que é olho, aquele que é nariz, aquele que é boca, aquele que são pés e aqueles que são mãos. Imagine um corpo. Nós fazemos parte dele daqui para baixo. Porque aqui é o nosso Senhor. Então Paulo diz, um só corpo. No versículo 4 ele continua, um só Espírito. O Espírito Santo que habita no crente. Romanos capítulo 8, versículo 9. Ele diz, vós, porém,
não estás na carne, mas no Espírito. E Espírito com o E maiúsculo. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Para que você faça parte dessa unidade, você precisa viver nesse Espírito e com esse Espírito. A partir do versículo 4 também ele diz, e uma só esperança. Mas que esperança é essa? É a esperança da volta do Senhor Jesus. Eu posso aqui dar algumas referências para vocês, eu não vou ter tempo para falar versículo por versículo, mas vocês podem anotar se assim quiserem para consultar em casa. Esse versículo falando sobre esperança está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1. Paulo fala sobre essa esperança. No versículo 5, já nós encontramos Paulo falando um só Senhor. A quem ele fala? Jesus Cristo é o Senhor. Outra referência bíblica, 1 Coríntios capítulo 8, versículo 6. E continuando no versículo 5, ele diz, e uma só fé no conteúdo da verdade em quem nós cremos. Eu não posso ter muitas coisas a crer. É uma só fé na verdade, naquilo que nós cremos. E que verdade é essa? Que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois aquele que creu já está salvo, mas aquele que não creu já está condenado. João capítulo 3, versículos 16 e 17. É essa verdade que nos faz estar vivo, estar envolvido e permanecer, esta fé, permanecer nesta unidade. Vou te dar aqui um versículo chave. Judas capítulo 3. Segundo ou penúltimo, ele fala no versículo 5, um só batismo. E é o que nos insere no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. E é interessante a gente analisar a questão do batismo. Se você parar para observar, o batismo, ele existe 4 pontos principais. Existe o batismo de Cristo e existe o batismo nas águas. São 2 batismos diferentes. A partir do momento que você recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, você é batizado por Cristo. Então, quais são, pastor, esses 4 pontos? Primeiro, para haver um batismo verdadeiro, precisa-se de um batizando, de um batizador, de uma simbologia e de um objetivo. Por que eu abri com esse dedo? Porque eu não consigo abrir com esse. Quem é o batizador? Jesus, o nosso Senhor. Quem é o batizando? Sou eu e você. Qual é o símbolo? A Bíblia nos ensina. Fomos selados com o Espírito Santo. E qual é o objetivo? A salvação eterna. Esse é o batismo de Cristo. E o segundo batismo é o batismo nas águas, ao qual nós damos testemunhos aqui para a nossa congregação e para a nossa igreja. Precisamos de um batizador, precisamos de um batizando, precisamos de um símbolo e precisamos de um objetivo. Vamos lá, juntamente comigo, igreja. Quem é o batizador? O pastor. O pastor é o batizador. Quem é o batizando? Somos nós, que vamos ser batizados pelo pastor. Qual é o símbolo? É bem visível, é a água. A água nos traz um símbolo de pureza, de sermos lavados, de sermos renovados, de sermos restaurados. O que era sujo, deitou e passou a ser limpo. O que estava vivo, o que estava morto, deitou e ressuscitou. É o que Paulo nos diz, nós morremos e fomos sepultados com Cristo Jesus. E com Ele mesmo nós se levantamos daquela tumba e fomos ressuscitados em Cristo Jesus. E qual é o objetivo? Dar testemunho de que eu hoje pertenço à família de Jesus. Dar testemunho que eu pertenço ao povo de Jesus. Dar testemunho que eu pertenço ao corpo de Cristo. Dar testemunho que hoje nessa terra eu sou sacerdote santo do Senhor. O batismo significa isso. Eu estou dando testemunho para você que não me conhece, que eu sou e faço parte da família de Jesus. Que eu sou e faço parte do corpo de Cristo. Eu vivo nessa unidade chamada igreja, que é um agente de transformação no mundo. É o que nós precisamos entender. Nós não estamos aqui para ter um momento social. Esse momento que nós estamos aqui é o ápice de um culto a Deus.
É no momento que nós estamos falando para Ele e nesse momento nós paramos para ouvir Ele falar conosco. Eu não venho para pedir, mas eu venho para agradecer por tudo que Ele tem feito. Para pedir, eu peço no meu quarto, eu fecho a porta e oro em secreto àquele que ouve em secreto. Eu rasgo o meu coração. Eu peço perdão. Eu tiro a minha máscara. Porque eu sei que Ele sabe quem eu sou verdadeiramente. Porque nem eu mesmo conheço os desejos do meu coração. E quando você está no seu quarto orando em secreto a Jesus, a palavra diz que o Espírito Santo ele ora com gemidos inexprimíveis. Porque Ele reconhece a verdadeira necessidade que você tem. Muitas vezes você está orando por algo que não é a tua necessidade principal. Mas você acha que é pela tua infalibilidade, pela tua falibilidade, pelo teu mal, pela tua queda, pelos pecados que existem em você, pela tua consciência e inteligência limitada. Mas o Espírito Santo que prescruta os corações dos homens, Ele conhece a verdadeira necessidade. Ele diz, Pai, não atende a oração desse irmão, porque ele não sabe o que está pedindo para ti. O que ele necessita é disso, Senhor. E a palavra diz que ele ora ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis. Por último, Paulo diz, no versículo 4, que há um só Deus, o Deus e Pai de toda a igreja. Precisamos entender que no momento que nós entramos aqui, isso não é misticismo, mas nós estamos no templo sagrado, numa terra santa. Não porque isso aqui foi bento, não porque isso aqui foi jogada água, não porque aqui foi desperdiçado sal, não. Porque nós que somos crentes acreditamos que o Senhor Jesus está presente. E aonde Ele entra, é aonde Ele está, o lugar se passa a ser sagrado. Moisés viu uma sarça ardente no monte, e aquilo despertou a curiosidade e ele foi até lá. E quando ele chegou, a primeira coisa que ele ouviu disse, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque aonde você está pisando é lugar santo. E qual é a conclusão, irmãos, que eu tomo dessa pequena perícope que nós estudamos, do capítulo 6, do 1 ao 6? Nós podemos sintetizar e resumir da seguinte forma, sobre essa exposição bíblica que Paulo traz à Igreja Universal, que é a unidade da igreja, é a união espiritual dos redimidos através da habitação do Espírito Santo. Pela graça e pelos fundamentos, que se manifesta no ajuntamento, isso aqui, visível dos fiéis. Eu vou repetir. O que é unidade? A unidade da igreja é uma união espiritual dos remidos através da habitação do Espírito Santo, pela graça e pelos fundamentos, que se manifesta no ajuntamento visível dos fiéis. No momento que nós estamos orando, estamos louvando e glorificando o nome do Senhor, nós podemos ver que estamos aqui, nitidamente, a manifestação da unidade da Igreja de Cristo. Porque o Espírito Santo se manifesta através de cada um, da forma como Ele bem quer. Então eu quero reforçar e incentivar você. Seja aberto para o Espírito Santo de Deus. E deixe Ele mexer, tocar, te envolver e se expressar de uma forma mais santa, mais pura. Porque você e eu somos o tesouro maior da criação. Que nós possamos entender
como a igreja, ou seja, como o corpo de Cristo, a importância dessa unidade, que nós possamos entender isso. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude a caminhar. Que Deus possa nos abençoar.